Olá, alunos do site Direito em Tela. Nossa aula de hoje é sobre o artigo 294 do Código Civil. O artigo 294 diz que o devedor pode opor ao cessionário as exceções que lhe competirem, bem como as que, no momento em que veio a ter conhecimento da cessão, tinha contra o cedente. Como podemos verificar pela redação do artigo 294, o devedor pode opor exceções: 1. Contra o cessionário em relação ao próprio cessionário e 2. Contra o cessionário em relação ao cedente. Mas para entendermos bem o artigo 294, precisamos saber o que são exceções. Nós já estudamos em aulas passadas o que é exceção. Exceção é a defesa que cabe contra uma pretensão em um processo judicial. Por exemplo, o credor cobra em juízo uma dívida do devedor. Por sua vez, o devedor apresenta um recibo de pagamento em juízo e alega como defesa ou alega como exceção que não vai pagar a dívida porque a dívida já está paga. Assim, o pagamento é uma exceção, então é uma defesa oposta pelo devedor contra o credor. Podemos citar como exemplos de exceções e defesas que podem ser alegadas pelo devedor, por exemplo, pagamento, o excesso de execução, juros exorbitantes, exceção do contrato não cumprido, compensação de dívidas, uma forma de correção monetária não permitida em lei. Então, agora que já sabemos o que são exceções, vamos ver novamente a redação do artigo 294. O devedor pode opor ao cessionário as exceções que lhe competirem, ou seja, o devedor pode opor as defesas que tiver contra o próprio cessionário. E a outra parte, bem como as que, no momento em que veio a ter conhecimento da cessão, tinha contra o cedente, ou seja, o devedor pode opor as defesas que tiver em relação ao cedente até o momento que soube da cessão. Então, como podemos verificar pela redação do artigo 294, o devedor tem o direito de opor, de apresentar exceções, apresentar defesas contra o cessionário. E o devedor poderá opor as exceções contra o cessionário que lhe competirem. Isso quer dizer que o devedor pode opor contra o cessionário as exceções, as defesas que lhe dizem respeito. Tanto faz se ocorreram antes ou após a ciência da cessão do crédito. Então, se imaginarmos uma linha do tempo, podemos dizer que o devedor poderá opor ao cessionário todas as exceções que couberem a qualquer tempo, ou seja, poderá opor tanto as exceções que ocorreram antes da ciência da cessão do crédito, quanto as que ocorreram após a ciência da cessão do crédito. Por outro lado, também devemos saber que o devedor poderá opor contra o cessionário as exceções que tiverem relação ao cedente. Mas nesse caso, o devedor somente poderá opor as exceções contra o cedente por fatos ocorridos antes de ter tido ciência da cessão do crédito. Pois após a ciência da cessão do crédito, o devedor já tem conhecimento dessa nova relação jurídica que se formou. E assim o devedor já sabe que agora existe um novo credor, que é o cessionário, e tudo o que acontecer depois disso vai dizer respeito ao novo credor, que é o cessionário. Entendido tudo isso, vamos ver um exemplo de exceção que pode ser oposta ao cessionário. Vamos utilizar um exemplo de compensação de dívidas, que é quando o devedor deve para o credor, mas quer compensar a dívida, porque o credor também deve para o devedor. Assim, um deve para o outro. Então, vamos ver um caso em que o devedor opõe uma exceção contra o cessionário, dizendo que quer compensar as dívidas porque o cessionário também lhe deve. Pedro é credor de João na quantia de 30 mil reais. Pedro cede o crédito que tem com João para Maria, que é a cessionária. João não paga a dívida no dia do vencimento e Maria, a cessionária, ajuiza uma ação para cobrar os 30 mil reais de João. João vem no processo e opõe uma exceção, opõe uma defesa contra Maria. João diz ao juiz que quer compensar a dívida que Maria tem com ele, porque João diz que Maria também lhe deve 30 mil, um deve para o outro. Como podemos ver, João opôs uma exceção, uma defesa contra a cessionária Maria, que foi a exceção da compensação de dívidas. Já sabemos que o devedor pode opor exceção contra o cessionário por fatos que ocorreram a qualquer tempo,
seja antes da notificação do conhecimento da cessão do crédito, ou seja depois da notificação do conhecimento da cessão do crédito. No nosso exemplo, não importa se Maria já devia para João antes ou depois da cessão do crédito. O que importa é que João pode opor contra Maria a exceção de compensação de dívidas, mesmo que a dívida que Maria tinha com João fosse antes ou depois do conhecimento da cessão do crédito. Então tá, agora vamos ver o mesmo exemplo, só que João quer opor uma exceção contra o cessionário, que é a Maria, em relação ao cedente, que é Pedro. Como nós vimos, João não pagou a dívida de 30 mil para Maria, que é a cessionária, no dia do vencimento. E Maria ajuizou uma ação para cobrar o valor de João. João veio no processo e opôs uma exceção de pagamento, uma defesa dizendo que já pagou a dívida, e provou que pagou o valor para Pedro antes de ter tido ciência da cessão do crédito. Nesse caso, como João não sabia que tinha sido feita a cessão do crédito em favor de Maria, João pagou o valor de 30 mil reais para Pedro. E assim, o juiz vai aceitar a exceção oposta por João em relação ao cedente, que é Pedro, pois o pagamento se deu antes de João ter tido ciência da cessão do crédito. Agora, digamos que Maria ajuize a ação de cobrança contra João e João opõe a exceção de pagamento, provando que pagou os 30 mil reais para Pedro, mas ele pagou após ter sido notificado da cessão do crédito. Veja bem, quando João pagou os 30 mil reais para Pedro, João já tinha sido notificado da cessão do crédito, ele já sabia que havia um novo credor, que era Maria, que era cessionária. Nesse caso, a exceção oposta por João não poderá ser aceita, porque a exceção diz respeito a fatos ocorridos após a notificação da cessão do crédito. E é bem isso que diz o artigo 294, quando fala: o devedor pode opor ao cessionário as exceções que lhe competirem, bem como as que, e aí até o momento em que veio a ter conhecimento da cessão, tinha contra o cedente. Um exemplo semelhante podemos verificar na jurisprudência ao lado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Nessa jurisprudência aconteceu o seguinte caso: a empresa Alta Performance, que é a cessionária, ajuizou uma ação de cobrança contra José para cobrar um cheque no valor de 6 mil reais que foi emitido por José. Em sua defesa, José alegou que não deu cheque de 6 mil reais para a empresa Alta Performance, mas sim, ele deu o cheque para Zilmar, na negociação da compra de um carro. No entanto, José, ao tentar transferir o carro para o nome dele, José não conseguiu transferir, pois verificou que o carro possuía algumas restrições. E o que José fez? José cancelou a compra do carro que tinha feito com Zilmar, depois ele foi no banco e sustou o cheque de 6 mil reais. Ocorre que Zilmar pegou o cheque e cedeu o crédito do cheque para a empresa Alta Performance, que agora é a cessionária do crédito, e está tentando cobrar o cheque de 6 mil reais de José. O que José fez? José opôs a exceção do contrato não cumprido contra a Alta Performance, alegando em juízo que havia cancelado a compra com Zilmar, porque Zilmar não cumpriu o contrato, e depois ele havia assustado o cheque. Tudo isso antes de ele saber da cessão do crédito. Assim, como a exceção oposta por José em relação ao cedente Zilmar foi em razão de fatos ocorridos antes da cessão do crédito, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul considerou válida a exceção oposta por José e decidiu que José não devia nada para a empresa Alta Performance. Seria muito interessante vocês lerem essa jurisprudência na íntegra para aprofundar o conhecimento e entender melhor o assunto. Vamos concluir a nossa aula de hoje. Nos termos do artigo 294 do Código Civil, podemos chegar a duas conclusões. 1. O devedor pode opor ao cessionário as exceções que lhe competirem. 2. O devedor pode opor ao cessionário as exceções que tiver contra o cedente, de fatos ocorridos até o momento em que veio a ter conhecimento da cessão do crédito. Se você gostou dessa aula, curta o nosso vídeo, inscreva-se no canal Direito em Tela e compartilhe essa aula com seus amigos.